Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Fica comigo até o final, se você puder, porque Deus tem uma palavra de reflexão a nossas vidas na tarde desse dia. Palavra das 15, daqui a pouquinho. Me aguarda, rapidão. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo todos os dias, de segunda a sexta-feiras, às 15 horas. Neste momento, esta feita, nós estaremos falando sobre 2 Reis, capítulo 8, versículo de número 7, que diz assim: Eliseu foi a Damasco, a capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus. Depois peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Verso 7 e verso 8 eu li. E nós vamos agora fazer um comentário desses dois versos, comentário pequeno, e já estaremos aqui dando continuidade à palavra de Deus. Você que está aí no YouTube me vendo, você está no canal João Guimarães, e você é bem-vindo aqui comigo também. Tendo em vista que você da live, que já estava até me aguardando, está entrando, saindo, a forma que você se interage aqui nesta live faz um grande efeito. Então eu peço para que você interaja aí, você compartilha e você começa aí a convidar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra que edifica, uma palavra que dá vida, uma palavra que não despede ninguém vazio. A palavra que, de alguma forma, ela esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, e ela nos traz, na tarde desse dia, em especial, uma instrução. Uma instrução, é uma palavra bem didática, para nos instruir a respeito da nossa vida, da nossa vigilância, e do nosso cuidado com as pessoas. Olha, primeiro ponto, Eliseu agora está em Damasco, cidade da Síria. Eliseu chegou lá, Eliseu é o profeta. Eliseu era conhecido na Síria, pois Eliseu é o profeta o qual ministrou na vida do rei, ou seja, do comandante da Síria, o comandante Naamã, a cura da lepra. E por conta disto, a notícia correu. O comandante hoje ele é curado porque o profeta Eliseu ministrou a saúde na vida de Naamã. Eliseu é muito famoso agora, famoso como um homem de Deus. E agora ele está em território sírio, ele está na capital da Síria, está na cidade de Damasco. Quando o rei Ben-Hadad soube que Eliseu estava ali, coincidentemente, o rei estava enfermo, o rei estava doente. Então, quando ele soube, ele pega um oficial que ele tinha lá, um comandante também, que estava lá por nome de Hazael, e recomenda que vá procurar o homem de Deus. E leva presentes para o homem de Deus. Depois, pergunte ao Senhor se vou me recuperar dessa doença ou não. Hazael levou consigo presente 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Era o costume deles. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Então, irmãos, o que eu quero pegar aqui é o primeiro ponto fundamental. Ben-Hadad não tinha nada com Eliseu, nem acreditava no Deus do Eliseu, ou seja, não servia, mas ele sabia que Eliseu tinha um Deus que era diferenciado. Ele sabia que Eliseu tinha uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Ele tinha essa certeza. Ele era um idólatra, ele não servia esse Deus, mas ele disse, quem sabe como ele curou Naamã, eis aí a oportunidade da minha cura. Primeiro ponto,
Tem pessoas que querem somente a bênção e não quer saber do dono da bênção. Quer somente o milagre, mas não quer saber daquele que faz o milagre. Tem pessoas que quer somente receber o presente, mas não se importa com quem está enviando, quem está dando o presente. E assim ainda hoje. Tem muita gente hoje que quer a bênção, que quer o milagre. Você observa que se você marca uma reunião de bênção, a pessoa faz presente. Você marca uma reunião para agora adorar o dono da bênção, já a pessoa não se importa mais. Então era a característica deste rei da Síria, rei Ben-Hadad. Ele queria a bênção de Eliseu, mas não o Deus de Eliseu. O Deus de Eliseu, para ele, não se interessava. Ele queria a bênção que Eliseu, ou que o Deus de Eliseu, poderia passar para ele, em especial naquela ocasião que ele estava muito enfermo. Segundo ponto, o rei tinha um oficial. O oficial era um homem de confiança do rei. Era um homem que ali assentava do lado do rei. Um homem que estendia a mão para o rei. Um homem que estava, servia do lado do rei. Era um homem de confiança. E aqui eu quero tratar um pouquinho. Homem sempre é homem. Homem, ele pode estar elogiado, ele pode estar em cima, ele pode estar na posição embaixo, mas o homem sempre é o homem. E dependendo da proposta que vier para o homem, seja ela proposta de posição, seja ela proposta financeira, seja ela proposta de elogio, dependendo da proposta de um homem, ele muda de posição. O homem, ele é mutável. O homem, ele é mutável. Deus é imutável, mas o homem é mutável. Então, o homem muda de posição. Mas antes de eu explicar isso aqui, eu quero dizer que quando este rei manda estes presentes para o homem de Deus, ele estava buscando a negociar com o homem de Deus. Ou seja, eu vou comprar este homem de Deus. Naamã fez a mesma coisa e Eliseu não recebeu nada. Quem quis receber foi Geazi e foi cometido em lepra. Agora o rei Ben-Hadad faz as mesmas coisas. Olha aqui, leve presente. E ele levou 40 camelos carregados com melhores produtos de Damasco. Foi muito presente. Mas o homem, quando o homem é de Deus, o homem não se vende. Então, só para entender, se o homem se negociou, logo ele já não é de Deus. O homem que é de Deus é o homem que é de Deus. Não se negocie com o dom que Deus deu a ele, com a graça que Deus deu a ele, com a chamada que Deus deu a ele. Tem pessoas que deixam a sua chamada por causa do presente, por causa da negociação. Mas o homem que é de Deus, verdadeiramente chamado, ele não muda de posição. Não tem presente que compre ele. Não tem dinheiro que compra ele. Não tem proposta que compra ele. O homem, quando é o homem de Deus, nas qualidades de Eliseu, nada compra ele. Ele é o que é e ponto. Nenhum camelo, 40 camelos de presentes, não compraria o profeta Eliseu. Cuidados com os camelos de presentes que aparecem nas nossas vidas, na sua e na minha vida. Cuidado, porque camelos de presentes pode tirar o homem de Deus da visão. Mas quando o homem é de Deus, não tira. Aqueles que saem é porque nunca foi o homem de Deus. E se ele foi o homem de Deus, ele estava superficialmente agarrado com Deus. Bem superficialmente. Porque o homem que está arraigado mesmo na rocha de Deus, pode vir camelos de presente à vontade, que não muda o seu conceito. A sua profecia é a mesma. Esta era a qualidade de Eliseu. A sua profecia era a mesma. Ele era o homem de Deus.
e o que ele tinha para falar a respeito do rei da Síria, o rei Ben-Hadad, com pagamento ou sem pagamento, a palavra era uma só. A profecia não oscilava, a profecia era a mesma. Essa palavra é uma palavra de reflexão, de um alerta para nós, que, dependendo do valor, a profecia é mudada. Dependendo do valor, a mensagem é mudada. Dependendo de um valor de pessoas que não são de Deus, muda-se o conceito, muda-se a pregação, muda-se a presença, muda-se a palavra, muda-se o compromisso. Mas quando é homem de Deus, compromisso é compromisso. Se a palavra é de Deus, ela é a única palavra. Ela não muda, não muda. A profecia é a mesma. Se pagar e se não pagar, a profecia não muda. Este era o homem de Deus. Este era o profeta Eliseu. Então Ben-Hadad levou presentes, 40 camelos de mercadorias das melhores para o homem de Deus. Talvez este homem de Deus tinha uma palavra boa para ele. Mas o homem de Deus falara o que Deus mandou falar. Com ou sem camelos carregados de melhores mercadorias de Damasco. Porque o homem de Deus não muda conceito, o homem de Deus não muda palavra. O homem de Deus fala o que Deus mandou. Com ou sem pagamento. Este é o homem de Deus. O homem de Deus não se vende. O homem de Deus não se vende para a política. O homem de Deus não se vende por posição. O homem de Deus não se vende para ganhar votos. Não. O homem de Deus não se vende. O homem de Deus, ele é de Deus. Ele foi escolhido para ser profeta e ele vai ser profeta. Não muda a sua chamada por causa de grana. Não. Homem de Deus, não. Ele não muda, ele permanece. Ele foi ungido como rei. Ele foi ungido como profeta. Então ele não será rei. Ele é profeta. Ele não mudou. E os camelos chegaram os camelos. E Azael diz o seguinte: seu servo Ben-Hadad, olha, o rei, seu servo, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai recuperar da sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga a ele, e diga-lhe, certamente se recuperará sim desta doença. Essa foi a profecia que tinha a respeito daquela doença do rei Ben-Hadad. Entretanto, quando o profeta Eliseu estava falando com Azael, a palavra que Deus mandara dizer a respeito do rei Ben-Hadad, imediatamente Deus revela a Eliseu desta forma: na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Ou seja, ele recuperará da doença. Palavra de Deus. Ponto. Respondeu a pergunta de Azael. Esta pergunta a respeito que o rei queria saber, respondeu: vai sarar da doença. Essa doença não vai matar ele. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Mas como? Ele vai sarar ou ele vai morrer? Não. A respeito da doença, ele não vai morrer. Mas ele vai morrer. Eliseu olhou fixamente para Azael. Azael era o oficial. Até deixá-lo constrangido. Azael ficou sem jeito. Por que o senhor olha tanto para mim? Talvez ele perguntasse. Então o homem de Deus começou a chorar.
Aqui é uma profundidade. O profeta começa a chorar agora no meio das ruas de Damasco, lá na capital da Síria. Isso não era o normal do profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu começa a olhar para Azael e chorar. E segundo a história, os historiadores dizem que chorava aos gritos, que constrangia cada vez mais Azael. E Azael não entendia o que estava acontecendo. Então o homem de Deus começou a chorar alto. E o verso 12 diz o seguinte: por que o Senhor está chorando? Perguntou Azael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades, matará os jovens, esmagará as crianças, rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Agora, as coisas mudaram. E aqui é onde que eu interrompi o ponto que eu queria falar, que eu estava antecipando, é aqui que eu queria chegar. Primeira coisa, olha, ninguém compra o homem de Deus. Primeiro ponto da palavra das 15 da tarde desse dia. O homem, quando é de Deus, ninguém compra ele. Ele fala o que Deus manda falar e ponto. Segunda coisa, precisamos vigiar com a confiança humana. Azael era o moço do rei da Síria. Foi saber se ele ia morrer da doença ou não. E ele agora volta com a profecia que ele será o rei da Síria, Azael. Então, todo o amor que ele estava para com Ben-Hadad, o seu rei, isso esvaziou. A notícia que ele foi buscar, ele pensava em trazer uma notícia boa. Olha, chegar e dizer para o rei: o senhor não vai morrer. O profeta disse que o senhor não vai morrer. Mas quando o profeta disse: porém ele morrerá, porque você será o rei da Síria, esse homem se transforma. Agora, o companheiro do rei, o homem de confiança do rei, quando o profeta diz: a cadeira do rei você vai assumir, já mudou. Azael não é mais aquele oficial, companheiro, amigo. Mudou imediatamente. O trono transformou o homem. A posição transformou o homem. A ambição transformou o homem. Ele não esperou nem o tempo. Ele não esperou nem o tempo. Ele não esperou nem cumprir a profecia. Não. Ele executou com a sua própria mão. O companheiro de confiança do rei. O rei está acamado agora. Então, isso aqui, irmão, em segundo lugar, em segundo ponto, nós precisamos confiar em Deus e não no ser humano. O homem continua sendo falho, fraco, sem condições de manter a sua estrutura, o seu equilíbrio, mediante propostas de posição, de dinheiro. Compra amizade, compra confiança, compra fidelidade. Mas não é de todos, é dos ambiciosos. Muitos anos, amigo, companheiro, vem uma proposta, ele corta toda amizade, porque a proposta é conveniente a ele subir de cargo,
subir de posição. Então ele negocia a sua amizade. Difícil de adquirir uma amizade, mas muito fácil de destruir. É só pagar, a pessoa termina com a amizade. É incrível e chato e aborrecedor e ruim essa notícia. Mas essa notícia é a notícia verdadeira. Assim existe. Infelizmente, existe. Não sou mais companheiro, não sou mais amigo, eu não sou mais o de confiança, o homem de confiança. Por quê? Porque me surgiu uma proposta melhor e tchau, obrigado. E ainda quando sai, tudo bem. Mas e quando faz o que Azael fez? O que Azael fez? Azael se despediu de Eliseu. Já um outro homem, quando voltou, o rei lhe perguntou: o que Eliseu disse? Azael respondeu: disse que o Senhor certamente recuperará. Ou seja, não vai morrer dessa doença. Até aí tudo bem. Verso 15. Mas, no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encharcou de água e segurou sobre o rosto do rei até que morresse. Azael foi seu sucessor na Síria. O homem que era um homem de confiança. O homem que o rei dava costa para ele. Quando ele soube que era ele que ia ser o rei, ele então foi e matou o rei para ficar no lugar. Só para refrescar. Primeiro ponto da mensagem da tarde desse dia. Profeta que é profeta de Deus não se vende. Dinheiro não compra ele, não. Ele fala o que Deus mandou, independente do monte de dinheiro que está na frente dele. Dinheiro não compra profeta de Deus. Homem de Deus fala a verdade, fala o que Deus mandou. Independente de proposta. Ele não se vende nem para a prefeitura, nem para o Estado, nem para a nação. Ele não se vende por nada. Ele é sempre aquilo que Deus o consagrou, ungiu para que ele seja. Sempre profeta de Deus. Ele não se vende. Homem de Deus não sai da sua posição que Deus o colocou. Segunda coisa, nem todos que nos abraçam, nem todos que diz nosso companheiro, nem todos aqueles que deitam em nosso peito, nem todos aqueles que mandam mensagem para nós todos os dias estão do nosso lado quando as propostas surgem, quando os valores aparecem, quando diz, olha, a cadeira dele será sua. Ele muda o semblante, ele muda o pensamento, ele deixa de ser amigo, ele deixa da sua fidelidade. Infelizmente, pastor, mas o senhor está generalizando? Jamais, jamais. Existem muitas mulheres e homens de Deus na terra. A palavra só é uma palavra de cuidado, alerta, despertamento. Confie em homem de Deus. Confie em Deus. Confie em profeta de Deus. Confie em Deus. Porque nós não sabemos qual é a proposta que surgirá, que a pessoa virará de lado. Sim, muda, vira de lado. Infelizmente, assim é que é a humanidade. Infelizmente. Então, fazer o que, pastor? Agarra com Cristo, olhe para Cristo, e somente Cristo é o teu Deus, aquele que nunca vai te trair, que você possa ter certeza disso, somente Deus. Os demais você não tem certeza. Você confia, mas você não tem certeza. Quando acontecer qualquer coisa, não é surpresa, porque a gente tem experiências e a palavra está nos avisando. Que Deus te abençoe, te guarde e te protege. Palavras 15 para o teu coração. Que Deus te cobre com o teu sangue. Sejamos homens, mulheres de Deus para todo sempre. De não mudar de lado. Sempre com Cristo. Sempre com o Senhor. Foi chamado para servir. Sirva a Deus naquilo que
Deus te chamou. Não mude por causa de dinheiro. Não profetize o que a pessoa quer ouvir por causa de dinheiro. Fale somente o que Deus mandou falar. Que Deus te guarde e te abençoe, a tua casa e o teu lar para todo sempre. Palavras 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo eu quero te louvar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz. Ser o teu nome glorificado para todo sempre. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dívidas, para a glória do teu nome, Pai. Guarda, Senhor, teu povo debaixo da tua onipotente mãos. Venha livrar do homem mau, do homem oscilador, meu Deus, do homem que muda, Senhor, de lado constantemente, Senhor. Meu Deus eterno, coloque pessoas de confiança do lado do teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, aceite, Senhor, a minha oração.